Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Confiamos que Deus vai usá-lo para trazer bênção para as suas vidas. Se você tem uma necessidade espiritual, esperamos que este estudo possa ser de bênção, de ajuda, de conforto, instrução e inspiração para você. Seja qual for a sua necessidade, Deus pode supri-la através da sua palavra. Por isso, confie nele. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por este dia e por termos livre acesso à tua presença. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio da oração. Nos traz segurança saber que tu és nosso Pai Celestial. E quando chegamos diante de ti em oração e louvor e trazemos os nossos pedidos, sabemos que o Senhor está pronto para nos ouvir. Obrigado, Pai, porque podemos ter essa confiança em ti. Senhor, pedimos que uses a tua palavra de uma forma muito especial, suprindo cada necessidade. Te damos toda a honra, glória e louvor e pedimos todas estas coisas, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Estamos estudando distintas fases do ministério do Espírito, usando referências bíblicas que descrevem a ação do Espírito. Começamos com Gênesis 6:3, onde vimos que o Espírito contende. Depois em Tito 3:5, onde o Espírito salva. Em Efésios 1:13, vimos que o Espírito é o selo. E em 1 Pedro 2, versículo 1, o Espírito santifica. Estamos vendo sobre o selo do Espírito, que somos selados com o Espírito, e isto é um ministério dele. Estávamos tratando sobre isso no nosso último programa, e não conseguimos terminar o tema, por isso vamos continuar a partir deste ponto. Falamos que o selo era uma marca de propriedade, é a identificação que mostra que pertencemos a Deus. 2 Timóteo 2,19 diz: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A habitação do Espírito no crente é o selo de Deus sobre o crente, identificando-o, designando-o como um cristão, como uma pessoa salva, um filho de Deus. É a marca de propriedade. Depois aprendemos que essa marca é uma marca de segurança. O Espírito Santo de Deus habita em nós para sempre. Temos essa segurança eterna. A nossa segurança eterna não depende de nós, mas do Espírito Santo que habita em nós. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse que o Espírito Santo estará conosco para sempre. Eu conheci Cristo há 50 anos atrás e desde então o Espírito Santo veio habitar em minha vida. Ele nunca me abandonou. Uma vez ouvi um evangelista dizer que se ele fosse para o inferno, então o Espírito Santo teria que ir para o inferno com ele. E por que ele disse isso? Porque o Espírito Santo habita nele, para sempre, assim como em todo crente. O selo é a marca de propriedade, o selo é a marca de segurança. Após a ressurreição de nosso Senhor, os sacerdotes e os fariseus reuniram-se na casa de Pilatos, para discutir a previsão que Cristo havia feito sobre a sua ressurreição. Eles determinaram que o corpo de Cristo permaneceria na tumba. Por isso eles disseram a Pilatos, eu vou ler aqui Mateus 27, começando com o versículo 63. Vamos ler. Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Agora, ao selar o túmulo, eles achavam que estaria seguro. Eles queriam garantir que o corpo seria guardado com segurança na sepultura.
Sabemos que esses inimigos do Senhor não conseguiram que isso acontecesse, pelo simples fato de que o próprio Senhor quebrou o selo. Seu poder era maior do que o deles. Deus é aquele que sela os seus filhos com o Espírito Santo e nenhum poder maior existe para quebrar esse selo. A nossa segurança nunca correrá riscos. A salvação não é feita pelo homem. Não é uma filosofia, não é uma religião, não é uma denominação, não é algo que foi criado pela mente limitada de um ser humano. A salvação é um dom de Deus para nós, a vida eterna, a sua própria vida, que Ele nos deu através da fé em Jesus Cristo. No momento em que nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus entra em nossa vida e nos marca com o seu selo. Ninguém pode quebrar esse selo. Nossa segurança eterna não depende de nós, mas do Espírito que habita em nós. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Sublinhe em sua Bíblia a palavra penhor. Daqui a um momento eu vou voltar a isso. Neste versículo somos informados de que o crente em Cristo está estabelecido em Cristo através do Espírito que habita nele. Deus pegou homens fracos, pecadores e derrotados e os salvou. E estabeleceu para sempre em Cristo. Isto é um milagre. Aqueles que são estabelecidos em Cristo também são ungidos, como diz o versículo. Agora, a unção do Espírito Santo é símbolo da aprovação divina para a obra. Talvez você se lembre que o nosso Senhor disse em Lucas 4, depois de seu batismo. Vamos ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. No Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis eram ungidos quando Deus os designava para os seus cargos. Deus, desta forma, estava anunciando que eles eram homens capacitados para as suas respectivas funções. Da mesma forma, ele fala do crente que recebe uma unção. 1 João 2,20, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. A unção de Deus é uma obra especial do Espírito de Deus, associado com o selo que identifica o crente, não apenas como filho de Deus, mas como um servo de Deus. É a aprovação de Deus na vida do crente que é chamado a servir o seu Senhor. 1 João 2,27 diz, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção do Espírito, portanto, conectada ao selo, não é apenas uma marca de identificação e propriedade, mas também para nos distinguir como servos de Deus. O nosso direito como filhos e nosso direito de servir são autenticados por Deus ao sermos selados com o Espírito Santo. A pessoa que leva o selo de Deus está marcado como propriedade de Deus e é chamado para o representar. Bem, a palavra penhor que aparece em 2 Coríntios e Efésios 1 é a tradução da palavra grega arrabon. Ela era usada para descrever o propósito feito pelo comprador para garantir que o saldo seria pago. Se você for olhar uma propriedade e o corretor de imóveis perguntar, você gostou? E aí você diz, sim. E ele pergunta, está interessado em comprá-la? E você diz que sim, e que quer comprar. E então ele vai com certeza pedir que você faça um depósito. Este adiantamento ou depósito é a garantia que você irá pagar o saldo para fechar o negócio. Em 2 Coríntios 5, versículo 5, Paulo usa o Espírito Santo como garantia da imortalidade do cristão. O fato de que um dia ele chegará ao céu e nunca mais estará sujeito à morte. É reconfortante saber disso, amigo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5 diz, ora, quem para isto mesmo vos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. A habitação do Espírito no crente é o adiantamento, o depósito, o penhor. Ele é a garantia de que um dia nós seremos transformados da mortalidade para a imortalidade. E esse é um belo futuro para todos nós crentes.
Bem, a palavra penhor também era usada na época do Novo Testamento para casamentos. Se um jovem se declarava a uma jovem e se comprometia dando sua palavra de que eles iriam se casar, ele daria um anel de compromisso. Quando o jovem colocava este anel de compromisso, este era o depósito, o penhor, a garantia de que o casamento seria consumado no futuro. Atualmente, estar comprometido não significa tanto quanto antes, mas deveria. Você vê casais que se comprometem e depois de um curto período de tempo, quebram esse compromisso. Nós não levamos as coisas com a seriedade que deveria ser. Embora o casamento é uma relação solene instituída por Deus, ele é tratado com muita leviandade. Quando você coloca o anel no dedo da jovem, esta é a garantia, é o depósito, o penhor de que você vai casar com ela. Nos últimos escritos de Paulo, vemos que ele usa a palavra selo. Mencionamos isto ao citar o versículo de 2 Timóteo 2,19, que diz: "Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade." Meu querido, a habitação do Espírito não é apenas um selo, uma garantia, um depósito de segurança que eu vou para o céu, mas também nos lembra da nossa relação com Deus, que é um chamado à santidade. Eu espero que depois de termos falado sobre o ministério do Espírito como um selo do crente, você tenha uma visão mais ampla de tudo o que isso implica. Assim, quando você olhar para os versículos de 1 Coríntios, Efésios e 2 Timóteo, você vai saber algo mais sobre a obra do Espírito Santo em sua vida. A marca de propriedade, a segurança eterna e o direito de servir a Deus, o serviço cristão. Agora vamos olhar para outro versículo, mas em primeiro lugar vamos rever o que estudamos até agora. Bom, primeiro, o Espírito contende, Gênesis 6:3. Segundo, o Espírito salva, Tito 3:5. Terceiro, o Espírito santifica, 1 Pedro 1, versículo 2. Em quarto lugar, vimos que o Espírito sela, Efésios 1, versículo 13. Mais precisamente, somos selados com o Espírito Santo. Bem, agora abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Em Efésios encontramos duas orações do apóstolo Paulo. A primeira está no capítulo 1 e a segunda no capítulo 3. Estas palavras do versículo 16 são parte da segunda oração de Paulo aos Efésios e a todos os crentes da era da igreja. Nesta oração, Paulo faz o seguinte pedido: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Corroborados com poder pelo seu Espírito. O Espírito fortalece. Ele contende, ele salva, santifica, sela e também agora fortalece. Quando Paulo orou pelos santos em Éfeso, ele pediu a Deus para dar aos crentes força interior. Paulo descobriu uma grande verdade: não há limite para o poder espiritual que um filho de Deus pode receber por meio do Espírito Santo que habita nele. Em 1 Crônicas 12, fala sobre os filhos de Gade, que o menor deles era igual a 100 homens e que o maior deles era como 1000 homens. Vamos ler. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. 1 Crônicas 12, 14. Isto era realmente força sobre-humana. No versículo 15 diz: estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos, os dos vales, ao oriente e ao ocidente. Você precisa de muita força para fazer isso. Mas estes dois versículos apenas nos dizem que os Gaditas tinham uma força sobrenatural. Esses são os homens que ajudaram seus irmãos a conquistar a terra de Canaã. Quando lemos o livro de Josué, mais especificamente capítulos 4 e 22, percebe-se o quão importante eram esses Gaditas quando atacaram os inimigos dos israelitas. Eles eram homens fortes, não só fisicamente, mas espiritualmente. Os midianitas e outros inimigos juntos não poderiam prevalecer sobre eles. E o que é a verdade sobre os Ganitas pode ser realidade na vida de cada crente. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e um homem ou uma mulher controlados pelo Espírito Santo podem fazer oposição a este mundo pelo simples fato de que nós não lutamos com a nossa própria força. Nós temos a força do Espírito de Deus que habita em nós.
Paulo pediu para eles serem fortalecidos no homem interior pelo Espírito. O profeta Miqueias se manteve firme contra os políticos corruptos e os líderes religiosos egoístas de sua época. E como ele fez isso? Bem, ele nos fala sobre isso em Miqueias 3:8. Vamos ler. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Como Miqueias fez para falar tão corajosamente? Essa é a pergunta. Não foi com a sua própria força. Ele não estava depositando a sua confiança em sua própria eloquência. Ele disse, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Este servo de Deus é um exemplo do poder que Deus dá a seus filhos por meio do Espírito Santo que habita neles, dando-lhes força para fazer o impossível. Meu querido irmão, nós estamos entre aqueles no qual habita o Espírito Santo, e a oração do apóstolo Paulo será respondida se estivermos dispostos a preencher as condições. Deus quer nos fortalecer com o seu poder através do seu Espírito. O principal pedido de Paulo é que o cristão seja fortalecido. Na verdade, é uma oração que devemos fazer por nós mesmos porque somos fracos. Quando o Senhor viu que seus discípulos tinham dormido, ele lhes disse em Mateus 26:41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes usamos este versículo como desculpa. A carne é fraca. Mas Cristo deu como um aviso e não como uma desculpa. Portanto, não use isso como uma desculpa. Esse deve ser um aviso para nós também. A carne é fraca e precisamos das forças do Espírito que habita em nós. O fato de que a carne é fraca é um motivo suficiente para incluir em nossas orações diárias a ajuda do Espírito e seu poder. Jesus sabia que não podia confiar no coração humano, então ele disse aos discípulos, vigiai e orai. Irmãos, não vos deixem enganar a este respeito. Temos de admitir nossa fraqueza e nossa necessidade de sermos fortalecidos pelo poder do Espírito. Há outro erro do qual devemos estar conscientes: o orgulho. Orgulho em nossos próprios talentos, em nossas próprias habilidades, orgulho da nossa personalidade. Paulo disse em 1 Coríntios 2, versículos 3-5, e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo disse, eu vim a vocês na fraqueza, eu não sou ninguém. E nós, o que somos? Nós devemos reconhecer os nossos erros e as nossas fraquezas, nossos pecados e deficiências e nos apoiar na força e no poder do Espírito de Deus. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Em 2 Coríntios 4:7 ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em 2 Coríntios 12:10 diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. E em seguida, no capítulo 13, versículos 3 e 4 diz, visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. E por fim, em 1 Coríntios 1:27, ele dá o seguinte testemunho. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Alguns têm a ideia de que existem super-homens, mas não é assim, amigo. Às vezes, antes de pregar, me apresentam como um super pregador, um grande professor. Sabe, nesses momentos eu gostaria de me afundar na terra. Após essa apresentação glamurosa, eu quero escutar a mim mesmo pregar. Sabe, as pessoas que falam assim de mim, com certeza, não me conhecem. Se você conhecesse como eu sou realmente, talvez nem ouviria o meu programa. E se eu conhecesse você como você realmente é, eu não gastaria o meu tempo para ensiná-lo. O Espírito Santo de Deus está no mais fraco, naquele que Deus escolheu, para que o poder seja de Deus e não do homem. Deus não vai tolerar que a carne se glorie em sua presença.
A verdadeira força na vida de um homem ou de uma mulher de Deus está no Espírito Santo de Deus. Eu espero, meu amado, que aprendamos essa lição. Bem, o nosso tempo por hoje terminou e vamos continuar com este assunto no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.